Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma SEAG. Meu nome é Pedro, sou aluno aqui da UENF e hoje eu vou ser moderador dessa palestra. A palestra que nós vamos ministrar hoje é as contribuições das plantas alimentícias não convencionais e linkar elas com as nossas ODS da Agenda 2030. Essa semana tem sido bacana até o presente momento, está cheio de novidades, as palestras estão interessantes, pelo menos as que a gente tem visto até o presente momento estão interessantíssimas. Temos tido um bom retorno por parte de todos os participantes, e temos várias outras para ter ao longo da semana. E eu gostaria de perguntar para vocês como vocês estão, se vocês estão gostando dessa semana até o presente momento. Gostaria de lembrar também que durante o decorrer da palestra, vocês podem fazer perguntas, que nós vamos selecionar as perguntas e enviar diretamente ao palestrante no decorrer da palestra. O palestrante será o Tomás Lanza. Ele é engenheiro agrônomo, ele é formado em mestrado em produção vegetal na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutor em horticultura pela Unesp Botucatu, em sistemas de plantas alimentícias não convencionais, numa tribo, no Acre, chamada Caxinauá. E eu acho que essa palestra vem agregar muito conhecimento para a gente. É um tema que a gente não aborda tanto, pelo menos na faculdade de agronomia. Eu tive a oportunidade de fazer agronomia tanto na Universidade Federal do Rio de Janeiro, juntamente com o Tomás. A gente se encontrou em algumas disciplinas ao longo do curso, e, infelizmente, esse tema não é muito abordado ao longo da graduação. Nós não temos tanto foco com isso, e essa palestra de hoje foge um pouco às palestras sobre plantas, de modo geral, que costumam ocorrer na internet, porque tem outros pontos de vista interessantes por conta dessa vivência dele. E eu gostaria de convidar a vocês assistirem, participarem, perguntem à vontade, sem o menor problema, e vamos começar a nossa palestra. Boa noite, Tomás. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom. Então, Tomás, pode falar à vontade, e depois a gente começa a palestra aí, e, as perguntas nós vamos deixar para a parte final, apesar de serem linkadas durante todo o tempo, para ficar mais dinâmica a sua apresentação. Tá bom? Maravilha. Bom, primeiramente, obrigado aí, Pedro, pela apresentação, né? A gente se esbarrou algumas vezes aí na Rural, na agronomia. Como o Pedro falou, bom, agradecer aí a comissão organizadora do SEAGRO. Para mim é um prazer contribuir aí na semana acadêmica. Gostaria muito de que fosse presencialmente, iria com o maior prazer para campus aí, para estar conversando, para estar trazendo um pouquinho desse assunto, mas, né, em decorrência da pandemia, não tem problema, a gente faz à distância e vai ser legal do mesmo jeito. Bom, já fica aqui o convite para quando puder acontecer de forma presencial, em nome de toda a comissão, a gente já te convida para participar aqui integralmente com a gente, na forma presencial, assim que essa pandemia passar, ou tiver uma vacina, alguma coisa do tipo. Maravilha. O convite já aceito desde já, com certeza. Que bom, cara. A gente ficou muito honrado com isso. Já tive na UENF, gostei muito, já tive em congressos aí alguns anos atrás, e seria um maior prazer estar contribuindo nessa região tão importante do estado, né, Pedro? Tem uma agricultura tão diferente do resto do estado do Rio de Janeiro e que tem aí sua importância significativa para a economia do estado e para a agricultura familiar e agricultura de um modo geral, né? Bom, como o Pedro me apresentou, eu sou engenheiro agrônomo, não só engenheiro agrônomo, eu sou liqueiro também. Quem não sabe o que é lica, eu sou licenciado em Ciências Agrícolas na Rural, é um curso, né, na área de licenciatura, e ao longo da graduação eu sempre me enviesei bastante no mundo da agroecologia, da agrofloresta, e trabalhar com comunidades tradicionais. Então, eu tentei traçar um pouco essa trajetória ao longo da graduação, mas nunca negando os avanços da agricultura moderna e nas contribuições que a agricultura moderna tem para a humanidade como um todo, né? Mas eu sempre me questionei, será que a agricultura é só isso, né? Será que a gente pode ir mais fundo? Onde buscar essas referências? Então, eu fiz meu mestrado na Rural também, trabalhando com banana, sistemas agroecológicos de banana.
também estudando as plantas espontâneas que aconteciam nos bananais. E aí eu falei, poxa, no doutorado eu gostaria muito de estar aí trabalhando com comunidades indígenas, que sempre foi um sonho. Eu sei que são comunidades que agregam aí muito conhecimento sobre a natureza, sobre a agricultura, sobre plantas. Então, consegui no doutorado trabalhar com os Kaxinal lá no Acre, pela Unesp de Botucatu, e vou trazer um pouco essa discussão das punks, que mudou muito para mim, assim, depois que eu fui para a Amazônia e tive contato com as populações indígenas e tradicionais de lá. Essa minha visão sobre as punks mudou bastante, e eu queria trazer um pouco dessa reflexão, que eu acho que é muito interessante, principalmente para os estudantes de agronomia, que têm pouco contato com isso, mas também para o público em geral, né? Então, vou estar projetando aqui uma pequena apresentação. Eu não sou uma pessoa de fazer muitos textos, assim, apresentação, eu gosto de apresentações bem visuais, então já fica aí o convite para quem tiver dúvida, curiosidade, só mandar que a gente no final responde aí, que tiver, que a gente souber, a gente responde com o maior prazer. Vou projetar a tela aqui. Vamos lá. Bom, como o Pedro falou, né, a minha palestra, a ideia é trazer um pouco de como essas plantas alimentícias que a gente chama de punks, né, elas podem contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e qual é a abrangência que isso tem, né? Porque a gente fala de plantas alimentícias, a gente tende a achar que a gente está falando só de plantas que se come, ponto final, né? Mas é muito importante a gente entender o que isso engloba, da onde elas vieram, por que elas existem, e eu quero trazer um pouco dessa reflexão para que vocês, e para quem estiver assistindo, pense um pouquinho, tente entender que as punks não são uma novidade, elas só o nome é uma novidade, mas elas estão sendo utilizadas há muitos anos, né, em muito tempo. Então, só para a gente, né, eu gosto de puxar lá de trás, eu gosto de trazer um contexto histórico bem profundo, assim, em relação ao uso de plantas. Há muitos anos, né, há milhares de anos, vamos dizer, o homem já utiliza plantas para consumo como alimentícia ou para consumo como medicinal, e isso é muito evidente, né, em inscrições rupestres mundo afora, como a gente pode ver nessa figura da esquerda, né, tem a representação humana, mas também tem representações de árvores ou de plantas sendo utilizadas. E nessa outra inscrição rupestre numa caverna na Itália também, com uma evidência clara, né, do uso de plantas pelo ser humano. Então a gente vê várias pessoas carregando as plantas. E a gente sabe que esse uso ele foi feito de diferentes maneiras, né? A gente aprende na escola que a humanidade, ela antigamente era caçadora-coletora, depois através da agricultura ela foi se estabelecendo nos lugares, mas, né, de maneira geral, a humanidade sempre usou plantas, sempre registrou isso de alguma forma, seja em cavernas, como é o caso, né, dessas inscrições rupestres, ou seja em livros, né? Os egípcios, eles já tinham esse objetivo muito forte de catalogar as plantas, né? Então, tem um livro muito clássico que chama Papiro de Ebers, ele é um livro muito antigo, que data aí de cerca de 3.000 anos antes de Cristo, e nesse livro já existem relatos muito detalhados de plantas que eram utilizadas pelos egípcios, plantas medicinais, plantas alimentícias, plantas utilizadas para alimentação dos animais. Então, a humanidade sempre não só utilizou plantas, como ela também visou catalogar essas plantas, né, e registrar. Isso é muito fácil da gente entender o porquê, né? Por que a gente cataloga, por que a gente registra? Porque a gente sabe que existem plantas que são tóxicas, plantas que são alimentícias, plantas que são medicinais. Então, se isso não é registrado, de alguma forma, vamos dizer que as gerações vão ter que sempre estar aprendendo novamente quais plantas dá para usar e quais plantas são seguras de se utilizar. Então, registrar na forma de livros ou de documentos fez parte, né, do arcabouço do ser humano como uma forma de garantir o uso e também perpetuar esse conhecimento ao longo das gerações. Então, o Papiro de Ebers é considerado um dos primeiros assim, livros de plantas
encontrados e que até hoje ele está em alguns museus mundo afora, né? É muito raro, mas que tem a nível muito detalhado como essas plantas eram utilizadas pelos egípcios. Isso é muito bacana, porque você consegue entender a alimentação dos egípcios e daquela época e quais plantas eram manuseadas, domesticadas naquela região. Então isso é muito interessante, mesmo nos dias atuais, né? Se a gente pegar outros exemplos, né, não foram só os egípcios, como eu disse inicialmente, a humanidade sempre catalogou plantas, sempre teve esse objetivo de catalogar plantas. Os gregos também, eles tinham um livro e escreveram um livro que é muito conhecido, um dos livros, né, tem mais de um, que é o Medical Materia. O Medical Materia ele é um livro muito completo de plantas medicinais, onde tem diversas formas de representação do ser humano, né? Então, por exemplo, aqui provavelmente essa planta era utilizada para, não sei, tratamento do cabelo, ou tratamento de dores de cabeça, não sei. Mas existia essa relação do objeto, né? Da objetificação da planta nas partes do ser humano, né? Então, o próprio homem aqui tem umas raízes, então existe essa relação, e essa relação ela foi registrada. Ela não é da noite para o dia que as plantas passaram a ser utilizadas. Existe um acúmulo de conhecimento, e que vem de diferentes partes do mundo. Então, esse é um exemplo dos gregos fazendo esse tipo de catalogação de plantas, né? Os maias e os astecas da América Central também fizeram isso, né? Um outro documento muito raro e muito interessante, que é o Baginus Manuscript, onde também se registrava o uso de plantas úteis para o ser humano e a forma como ela crescia, como se propagava, como que plantava. Então, assim como a gente aprende na agronomia atual como manejar plantas, como manusear, a humanidade já vem fazendo isso há milhares de anos. Isso não é uma novidade, né? E entender que isso é um processo é muito importante para a gente entender onde a gente está pisando e onde a gente está indo. Qual é a direção que a gente deseja para a gente e para as próximas gerações como espécie, né? Se a gente falar de agricultura, a agricultura não deixa de ser o manejo de plantas. Na verdade, ela é o manejo de plantas. Se a gente fala de pecuária, é o manejo de animais. Mas a agricultura basicamente é o ser humano domesticando paisagens, domesticando ambientes, tornando aqueles ambientes mais favoráveis para conviver, e trazendo as plantas de interesse alimentícias, medicinais para dentro desses ambientes como forma de ter mais fácil acesso, de selecionar uma planta com determinadas características. Então, a agricultura ela tem um papel chave na história da humanidade, porque ela é a consolidação, né, do uso das plantas e da domesticação de plantas e de paisagens. Então, existem alguns trabalhos, né, que estimam que a agricultura tem mais de 12 mil anos. Esse processo não é um rompimento dos costumes caçadores e coletores, ele é um processo fluido, né? As comunidades, as populações não deixam de ser caçadores e coletores e viram agricultores da noite para o dia. É um processo que vai acontecendo e até hoje se mescla, né? Então, a agricultura tem esse papel e ela, ao longo de 12 mil anos, ela selecionou inúmeras plantas, domesticou inúmeras plantas e que a gente conhece grande parte delas, né? Então, aqui só algumas referências que são assim, primordiais para a gente pensar em termos de surgimento de agricultura. Desde 2007 até trabalhos mais antigos, mas 2007, 2013, tem alguns trabalhos que tentaram apontar, né, quais eram os centros de origem da agricultura. A agricultura ela surgiu aonde, né? Ela surgiu aqui nesse trabalho do Dillehay, ele apontou como norte do Peru, uma grande região de surgimento da agricultura, né? O Balter, ele já em 2013, ele aponta o crescente fértil ali no Oriente Médio como regiões de possível surgimento da agricultura, né? Então, existiu essa busca, essa corrida para entender aonde ela surgiu, em que momento, e até hoje ainda existem dados aí incompletos para dizer qual foi o local exato. São 2 artigos publicados em revistas bastante renomadas, e em 2017 a Dolores Piperno, com esse trabalho, ela meio que tenta, assim, bom, gente, né, não vamos brigar, não vamos tentar cada um dizer de onde surgiu, mas a agricultura e a domesticação de plantas em sistemas agrícolas, ela aconteceu em diversos lugares ao mesmo tempo, né? Então ela traz esse mapa
mostrando vários pontos do planeta, dentre eles os apontados pelos artigos, né, como o norte do Peru, como, né, o Oriente Médio e tudo mais, como possíveis locais onde a agricultura surgiu e onde as primeiras plantas foram domesticadas, tá? Então, como esses trabalhos tentaram mapear e tentaram entender, ficou cada vez mais claro de que a agricultura não foi um rompimento. A agricultura foi um processo que com certeza ajudou a consolidar grandes comunidades, grandes cidades, mas que a antiga forma de ser, do ser humano ser, de caçar, coletar e tudo mais, ela não deixou de acontecer, mas que isso vem acontecendo em paralelo ao longo dos últimos milhares de anos, né? E aí a gente, né, falou 12 mil anos de história da agricultura, de surgimento da agricultura, mas se a gente parar para pensar, a gente chama de agricultura convencional uma agricultura que tem menos de 200 anos, né? Como eu disse inicialmente, não nego os avanços, né, e as contribuições que essa agricultura tem, principalmente com uma população crescente, ela realmente cumpre um papel importante para alimentar a população mundial, mas existe um problema de conceito. A gente chama de agricultura convencional uma agricultura que tem só 200 anos, né? Então, por que a gente convencionalizou essa agricultura como a agricultura, sendo que ela tem 12 mil anos? E isso, né, tem muito mais coisas por trás disso, né? Todo mundo, garanto que vocês, todo mundo, muitas pessoas que estão assistindo, quando pensa na palavra agricultura, a primeira coisa que vem são essas imagens, né? Grandes extensões de terra, com uma ou duas culturas no máximo, né? Como esses cafezais, como essas plantações de trigo, de alface, ou esses pivôs centrais vistos, né, de imagem de satélite. E realmente vem à nossa cabeça essa visão, porque é a visão que a gente aprendeu, e que a gente, na agronomia, principalmente, a gente aprende como sendo agricultura. Essa é a agricultura. Agricultura orgânica, agroecológica, ou todas as outras que derivam dos 12 mil anos de história, elas são alternativas. Mas será que o alternativo é o que sempre aconteceu, ou o alternativo é o que acontece há menos tempo, né? Então, é importante a gente ter essas reflexões. Então, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando, né? Em termos de história da agricultura, se a gente fala de 12 mil anos, a agricultura convencional, que é essa que eu acabei de mostrar, que a gente chama de convencional, ela só representa 1,6% da história da agricultura. Então, 1,6% é muito pouco. Os outros 98,4% da história da agricultura, eles servem para alguma coisa. Eles contribuíram em algum aspecto. Contribuíram para essa agricultura? Sim, contribuíram muito. Mas será que a gente incorpora realmente? Será que a gente realmente valorizou esse acúmulo de conhecimentos absurdo que ocorreram ao longo dos últimos 11.800 anos? Provavelmente não. E isso é muito claro da gente ver na diversidade de alimentos que a gente consome, né? Será que em 12 mil anos a gente só acumulou esse tanto de planta que a gente come, alface, couve, milho? Será que a gente só acumulou isso tudo? Não, a gente acumulou muita diversidade de plantas, a gente acumulou muitos conhecimentos, muitas técnicas, e é muito importante a gente entender isso, porque esse é o pilar da discussão sobre plantas alimentícias não convencionais. É entender o termo e o porquê que a gente chama de não convencional e por que a gente chama a agricultura, né, moderna de convencional. Então, eu gosto sempre de ir nas origens, né? Vocês vão reparar que eu sempre vou buscar nas origens, e eu gosto de entender a origem das palavras, para a gente debater um pouquinho aqui da onde vem os termos, né? Quando a gente fala de convencional, essa palavra ela vem de latim, que é conventionalis. E o que significa, né, convencional? Convencional, ele está ligado com a convenção, ou com ponto de vista. Ou seja, é a convenção de um determinado grupo, o ponto de vista de um determinado grupo que passa a chamar aquilo como uma coisa convencional. Outra explicação para esse termo é o que resulta de um conjunto de costumes, de hábitos, usos. Então, na verdade, a gente chama de agricultura convencional, essa moderna, porque a gente incorporou essa agricultura como a agricultura mais praticada. Por quê? Porque ela talvez utilize mais áreas, talvez porque ela
produza mais alimentos, e a gente sabe que não é muito bem assim. Então, da onde vem esse termo e por que a gente chama de não convencional as plantas, né, que a gente está tratando nessa palestra? Então, mais do que tudo, é estabelecido pelo uso ou pela prática. Então, peraí, se a gente chama agricultura moderna de convencional, tem algum erro aqui em termos de palavra, porque essa última frase diz muito bem, estabelecido pelo uso ou pela prática. 12 mil anos de história. 200 a gente passou a fazer essa agricultura. E a gente chama essa de convencional, tem um erro aqui. Porque, na verdade, o que foi estabelecido pela prática e pelo uso foram os 12 mil anos, e essa história ela não pode ser perdida, muito menos negligenciada. Então, só para a gente ter uma ideia, né, dos resultados que isso trouxeram para a humanidade, hoje os trabalhos estimam que a gente tem aí cerca de 400 mil espécies de plantas no planeta, né? Com certeza tem muito mais. A gente sabe que tem ambientes como a Amazônia, entre outros, ainda tem muito a se pesquisar e se descobrir. E estimativas apontam que dentro dessas 400 mil, cerca de 30 mil são comestíveis. Tá? Então, essa é uma questão de escala. Né? 400 mil é o círculo verde, 30 mil são o círculo bege, mas a humanidade consome aproximadamente 200. Né? Então, é esse círculo aqui. Ou seja, de 30 mil possíveis comestíveis, a gente só consome 200, mas incrivelmente só 4 espécies contribuem com 70% da alimentação mundial. Né? Um trabalho mais recente do Kew Gardens aponta que 15 espécies contribuem com 90% da alimentação mundial. Então, o que está acontecendo? Né? O que aconteceu? 12 mil anos de história, milhares de pessoas trabalhando para domesticar planta, para ter uma agricultura diversa e com muito alimento, muito rico, e a gente se restringe a 4 espécies, a gente se restringe a 15 espécies. Existe um grande buraco aí, uma grande erosão de conhecimentos e de uso de plantas que é muito alarmante. Nessas 4 espécies é muito fácil da gente pensar quais são, né? Milho, soja, trigo e arroz. A gente reparar, são 3 gramíneas e uma leguminosa, né? Uma fabácea. Então a gente está realmente reduzindo muito a nossa alimentação. Se eu estivesse aqui numa palestra pessoalmente, né, ouvindo vocês, eu perguntaria: quantas plantas vocês comeram essa semana? Já pararam para pensar nisso? Quantas plantas a gente come no almoço? Então, realmente, existe um grande problema, um grande equívoco em termos de uso de plantas, que isso a gente tem que pensar e a gente tem que refletir sobre isso. E as punks trazem um pouco dessa reflexão e trazem um pouco desse questionamento. Se a gente olhar aqui, esse é um gráfico mostrando... só nos Estados Unidos, né? Isso aqui foi um estudo que eles levantaram o número de variedades agrícolas que existiam em 1903, comerciais, então de beterraba, né? De repolho, de milho, de um monte de plantas. Então, e o que aconteceu 80 anos depois? Então, de 288 tipos de beterraba que eram cultivados nos Estados Unidos, em 1903, em 1983 se restringiram apenas 17. De repolho, de 544 a 28, e assim por diante. Então, o que esse gráfico mostra visualmente é exatamente que existe um afunilamento, uma erosão, uma perda gigantesca de plantas, né, de variedades de plantas, e não só de plantas, de espécies de plantas. Existe uma perda de variedades agrícolas, que é muito complexo, porque a gente fala, não, mas a gente come planta agrícola, a gente não come mato, mas tudo bem, mas a gente não perdeu só os matos que se come, a gente se perdeu as variedades agrícolas que se come. Isso é muito triste, porque são 12 mil anos de história, 12 mil anos de muito suor depositado na terra para chegar nessas variedades, e a gente está jogando tudo por água abaixo em prol do desenvolvimento, de um desenvolvimento que traz alguns benefícios, mas traz muitos malefícios, e que a gente tem que estar atento para não se deixar perder e levar nosso planeta e a nossa espécie a um colapso alimentar e nutricional. Então, se eu perguntar aqui, garanto que, não sei, eu não estou vendo quantas pessoas estão assistindo, mas eu tenho certeza absoluta que todo mundo conhece essas plantas. Todo mundo. Por quê? Alface, pera, cenoura, essas plantas, elas, que a gente chama de convencionais, elas são encontradas em todos os supermercados,
Claro, determinadas regiões, uma ou outra não, mas são plantas que eu posso viajar para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, para diversos países, e eu provavelmente vou encontrar pelo menos uma delas. Então, isso mostra que existe uma grande homogeneização da agricultura, né, e da alimentação, e que isso reflete no nosso conhecimento de plantas alimentícias, né? Se eu perguntar aqui, no mundo, nessa palestra, onde, né, uma grande parte deve ser estudante da UENF, uma outra grande parte deve ser do Rio ou do Sudeste, se eu perguntar aqui se vocês conhecem, conseguiriam dizer o nome dessas plantas, de todas essas plantas, talvez vocês não saberiam de todas, né? Talvez essa, castanha do Pará ou castanha do Brasil. Mas e o resto? Ah, o açaí, também conheço. Mas e o restante, né? E essa? Buriti, e essa? Taperebá, Cupuaçu, Bacuri, Murici, Pupunha, Bacaba. Que plantas são essas? Essas plantas são não convencionais? Para quem? Né? Se eu estivesse dando essa palestra na Universidade Federal do Amazonas ou no Pará, tenho certeza que todo mundo iria conhecer essas plantas. Por quê? Porque são plantas da região norte do Brasil. E a gente chama de não convencional isso, mas para pensar, dizer que é não convencional é um ponto de vista, porque lá na Amazônia, lá no norte, talvez morango seja não convencional. Você tenha dificuldade de encontrar morango, ou uva, ou plantas de clima temperado como a pera. Então, é muito importante a gente entender que convencionalidade parte de um ponto de vista, como a gente viu no significado, né, da palavra. Então, quando a gente parte de um ponto de vista, a gente tem que tomar muito cuidado com o termo plantas alimentícias não convencionais, porque ela parte de um ponto de vista que muitas vezes é um ponto de vista urbano, sudeste e sul do Brasil. E aí a gente passa a negligenciar, a tratar como, a marginalizar inconscientemente as plantas que são consumidas Brasil afora e mundo afora. Então é muito importante a gente pensar sobre isso. Poxa, não convencional sobre o ponto de vista de quem? Né? Se tiver alguém do norte que tenho certeza que vai conhecer, já consumiu a maioria dessas plantas, porque são deliciosas, são encontradas em feiras, em restaurantes, em bares. Então não são plantas que são difíceis de encontrar no Pará ou no Amazonas, no Acre, enfim. São plantas fáceis de encontrar. Então isso mostra que elas são não convencionais para mim, que estou aqui no Sudeste, mas elas são convencionais para quem está lá no Norte. E entender isso é fundamental para a gente fazer as reflexões que vêm a seguir. E aí eu trago um questionamento que vem sendo debatido, né, nesse mundo das punks, inclusive pesquisadores da Embrapa, como o Nuno Madeira, ele traz essa questão, né, já que a gente está falando de plantas de ponto de vista, de diferentes pontos de vista, será que o termo plantas alimentícias não convencionais seria o mais correto? Né? E aí existe uma proposta ou uma ideia de trazer um outro termo que englobe, que respeite um pouco mais os pontos de vista, que seria plantas alimentícias tradicionais. Tá? Então, trazer esse questionamento, será que são plantas não convencionais ou são plantas alimentícias tradicionais? Ou será que são os dois? Não estamos negando nenhum dos conceitos, mas é importante entender que não convencionalidade, ela parte de um ponto de vista específico. Então, é muito difícil de eu pisar lá no Amazonas e falar, isso é cupuaçu, é uma punk, né? O cara vai falar, punk? Não, isso é fruta, uma fruta daqui, né? Então, isso muitas vezes pode, inclusive, soar como, né, uma coisa meio desrespeitosa. Como que eu vou convencer um produtor rural, um agricultor familiar a produzir uma planta não convencional? Ele vai falar, ih, rapaz, esse negócio de não convencional aí não vai vender, não. Isso aí não vai dar certo, não. Aí, quando ele começa a ver, o que a gente chamou de não convencional, na verdade, são as plantas que ele já conhece, que ele já consumia. Então, entender isso é bacana e trazer essa discussão, que é um dos pontos que o Pedro até chamou a atenção, que é o que eu gostaria de trazer aqui. Será que o termo plantas não convencionais é o correto? Será que o termo plantas alimentícias tradicionais é o correto? Não sei. E aí, tem muitos anos aí para a gente debater sobre isso. Se a gente pegar o tradicional, né, voltando à origem da palavra, para ver como encaixa melhor no que a gente está querendo dizer, a gente vai falar de uma palavra originada no latim também, que é traditio, e ela é relativa à tradição, ou seja, ela se funda na tradição cultural, ela se incorporou nos hábitos, no uso. Ou seja,
Essas plantas que eu vou mostrar a seguir para vocês, muitas delas foram incorporadas na tradição cultural das pessoas. E não é que elas passaram a ser usadas hoje porque viraram moda. Elas são utilizadas há muitos anos. Eu conheci punks na época da agronomia, fazendo extensão rural, e esse termo nem existia, punks. E os agricultores que eu trabalhava já comiam algumas plantas que hoje a gente chama de punk. Então, é muito evidente que isso está incorporado na história das pessoas. E não saiu de um livro, não saiu de um chefe de cozinha. Isso não é novidade. Isso já existe há muitos anos. Eu gosto de trazer esse mapa para a gente entender um pouco aonde a gente está pisando, né? Apesar das ameaças que o Brasil vive hoje em termos de áreas protegidas, né? O Brasil ainda tem bastante unidade de conservação, bastante terra indígena, assentamentos rurais. Poderia ter muito mais, deveria ter muito mais, mas hoje cerca de 37% do território brasileiro ele é coberto de unidades de terras protegidas. Não sei se vocês estão conseguindo observar aí, mas o verde é unidade de conservação, o amarelo é terra indígena, o marronzinho é assentamento rural, o rosa é quilombo, esse cinza aqui é áreas militares e o cinza claro é os estados, né? Então essas são hoje as áreas protegidas do Brasil. O que é uma área protegida? É uma área onde existem certas limitações para você desmatar, construir, fazer cidade, estrada, enfim. Então essas áreas hoje, elas abrigam uma grande diversidade de plantas, e não só de plantas, biodiversidade imensa. E se a gente reparar, muitas delas estão concentradas na Amazônia. Muitas, e grandes, né? Essas áreas são imensas, aqui maiores, essa aqui provavelmente é do mesmo tamanho, até maior do que o estado do Rio, por exemplo. Então a gente tem grandes extensões de terra protegidas. E aí a minha pergunta é, essas terras protegidas estão vazias, em termos de pessoas? Elas estão ali, a natureza intocada, ou elas têm pessoas dentro? Muitas delas têm pessoas. Falando de terras indígenas, assentamentos e quilombos, todos têm pessoas. E muitas unidades de conservação têm pessoas. Se não tem hoje, provavelmente foram expulsos na hora da criação do parque, mas já tiveram. E aí, essa biodiversidade, essa natureza exuberante, ela está associada a essas pessoas ou essas pessoas degradaram essa natureza? O que os trabalhos apontam é que a presença dessas pessoas, dessas populações, auxiliou e ajudou a preservar, a conservar a biodiversidade do local. E mais do que isso, a presença dessas pessoas aumentou a biodiversidade dessas áreas. Né? Isso é muito evidente em trabalhos hoje, principalmente na Amazônia, mostrando que muitas florestas hoje são consideradas domesticadas, porque elas foram enriquecidas pelas populações indígenas. Existe uma grande concentração de plantas úteis, isso mostra que as populações que viveram ali melhoraram aquela floresta. Então, a presença dessas pessoas é fundamental para a conservação. E as terras indígenas hoje, a gente sabe que estão sendo muito atacadas, os quilombos também, os assentamentos rurais mais ainda. Então, qual que é o objetivo? É preservar a biodiversidade, fechar uma cerca e não deixar ninguém entrar? Ou é a gente usar essa biodiversidade de uma forma sustentável? Por que a gente não caminha nesse sentido? E aí, será que é só índios? Quem são essas pessoas que vivem nessas comunidades e nessas áreas mais protegidas do Brasil? Trouxe alguns exemplos, né? Hoje a definição de comunidades tradicionais, populações tradicionais, ela é muito bem definida. Existem várias categorias de populações tradicionais já definidas por lei. E aqui são alguns exemplos: os povos indígenas, os castanheiros, né? Os marisqueiros, as quebradoras de babaçu, os seringueiros, os pescadores, caiçaras, enfim. Existe uma infinidade de populações, de pessoas que vivem dentro da natureza e que manejam a natureza de uma forma mais sustentável, mais próximo do sustentável do que nós, urbanos, estamos fazendo hoje. E essas populações, a maioria delas tem uma alimentação muito mais rica que a nossa, né? Como a gente falou lá, que 4 plantas contribuem para 70% da alimentação, provavelmente, e com grandes chances, a maioria dessas populações consome muito mais planta do que isso. E eu sempre me questionei isso, sempre fiquei nessa curiosidade: o que será que é consumido, quais plantas são consumidas, e por que eu hoje reforço de que essas pessoas são fundamentais para a conservação desses ambientes. Porque a conservação desses ambientes depende do uso desses ambientes. Se você não usa, se essa vegetação, essas plantas, essa fauna, isso tudo cai em desuso,
essa floresta ela vai ficar preservada até uma segunda ordem de se passar uma estrada ou de se fazer uma plantação em cima. Então a presença das pessoas é fundamental para a conservação. E, mais do que tudo, é fundamental para a gente conhecer e saber o que são punks hoje em dia. Então, trazendo para o mundo das punks, que o senso comum conhece mais, né? O que tem aí de punk Brasil afora? Tem muita coisa, vamos ver. Vamos trazer algumas plantas aqui, alguns exemplos. No norte, quem já foi para o norte já consumiu jambu, é uma planta muito consumida, né, em alguns pratos típicos, ela amortece a boca, é uma planta, uma herbácea muito interessante, muito consumida em pratos típicos do norte. A vinagreira ou cuchá, que é muito consumido no Maranhão, né, o arroz com cuchá, um prato tradicional do Maranhão. Bertalha, muito consumida no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas, taioba, peixinho no sul, ora pronobis, né, no centro-oeste. Então, assim, tem um monte de plantas que hoje a gente chama de punks que estão sendo consumidas e são consumidas localmente, tradicionalmente, em algumas regiões do Brasil. E não é só isso, óbvio, tem muito mais. Essas são talvez as mais conhecidas. Tem outras, né, que talvez não sejam tão incorporadas ou são incorporadas à tradição, mas que são muitas vezes plantas espontâneas, ocorrem inclusive em grandes áreas agrícolas, né, como a serralha, a beldroega, picão, bertalha, erva de jabuti, capiçoba. Todas essas plantas são punks, são comestíveis. A serralha é muito consumida refogada, a beldroega também pode ser refogada ou salada. O picão dá para fazer frisante, dá para fazer sucos. A bertalha que está errado, desculpa, que é a trapoeraba, que também pode ser consumida em saladas, é uma planta considerada daninha, né? A trapoeraba muito comum em lavouras, em hortas. A erva de jabuti, uma delícia, super picante, super saborosa, cheirosa, também uma punk, cada vez mais utilizada pelos chefes de cozinha. E a capsoba, que foi a primeira punk que eu conheci, que é maravilhosa, é super, nossa, tem um sabor azedinho maravilhoso, refogada fica muito boa. Então, talvez se a gente abrir e escrever punks, né, no Google, as plantas que vão aparecer vão ser essas. E também no mundo das punks a gente incorpora outro tipo de plantas comestíveis, que são as partes negligenciadas de plantas convencionais, né? Então, a folha da batata doce, pouca gente sabe, ela também é comestível, ela pode ser consumida refogada. A flor da abóbora, ela é muito gostosa, pode ser consumida refogada ou empanada. Ela fica bem legal tempurar, né? Algumas colônias japonesas fazem. A flor da bananeira, que é o mangará, né? É muito utilizado como medicinal para tratamento de tosse e tudo mais, mas ela também é comestível. O caule do mamoeiro, muito poucas pessoas sabem, mas o tronco do mamão, quando a gente raspa a parte interna do mamoeiro, dá para fazer doces, dá para fazer comidas. E a semente de jaca, que a maioria das pessoas joga fora também, podem ser cozidas em panela de pressão e consumidas que nem pinhão, e são uma delícia, descasca e come, dá para fazer patê, enfim. Então, além de plantas espontâneas, que hoje a gente considera como punks, tem as partes negligenciadas de plantas convencionais. Mas será que isso basta? Será que 12 mil anos de história a gente chegou nisso só? Será que só isso? E a gente vai ver que não é. Então a pergunta que é, será que são só essas plantas? Quais são essas plantas alimentícias tradicionais? Já que não são só essas, quais são, né? E nada melhor do que eu trazer um exemplo do que eu vivi e aonde eu consegui responder essas perguntas. Então, como eu falei inicialmente, eu fiz meu doutorado pela Unesp de Botucatu, com levantamento de plantas alimentícias na terra indígena de Nova Olinda, Caxinauá de Nova Olinda, no Acre. E eu, além de estudar as plantas alimentícias, eu estudei também agricultura. E a ideia era entender o que essa população consome, né? O que ela come? 14% do território brasileiro é terra indígena. O que essa terra indígena considerada pequena consome? Será que tem muita diversidade? Então, só para vocês entenderem o fim de mundo, né, que muitos acham, mas que é um mundo com muitas pessoas, com muita cultura, com muito conhecimento, e que poucos brasileiros, infelizmente, conhecem. O meu trabalho ele foi feito numa terra, né, chamada Caxinauá de Nova Olinda. Ela fica no estado do Acre, no município de Feijó. O município de Feijó ele é enorme, mas a cidade é só aqui no cantinho, o resto é tudo floresta. Né? E ao longo deles, o estado do Acre ele é todo banhado por rios que atravessam ele, né? Dentre eles o rio Envira, que é o rio onde fica essa terra indígena que eu trabalhei. Essa terra indígena ela é considerada pequena, ela tem aproximadamente 27 mil hectares,
e uma população de aproximadamente 500 habitantes. Então, comparado às outras, ela é uma terra indígena pequena. São muitos dias para chegar lá, né? Contando desde sair de São Paulo ou do Rio, é um dia até Rio Branco de avião, depois mais um dia de carro até Feijó, depois de 2 a 3 dias de barco até a terra indígena para conhecer e para fazer esse trabalho, né? Eu fiz esse trabalho durante 4 anos, entre 2016 e 2020, e eu fiquei muito surpreso, muito encantado com a quantidade de coisas e riqueza que eu encontrei por lá. De uma forma bem resumida, né, gente, foi um doutorado, então foram muitos dados, muitas informações, mas com o objetivo aqui da nossa palestra, eu, só nessa comunidade de 500 habitantes, eu identifiquei 115 espécies de plantas alimentícias. 115, tá? Se a gente fala que 4 correspondem a 70% da alimentação e 15 a 90% da alimentação, só essa comunidade de 400 e 500 habitantes consome 115 espécies. Existe um grande buraco aí. A gente, a humanidade como um todo, come 15 e uma comunidade de 400 habitantes come 115. Existe um erro aí e é por isso que isso me chocou e me trouxe essas reflexões. Dessas 115, eu chamei de não convencionais, que são aquelas plantas que tradicionalmente são mais obtidas na floresta, através do extrativismo. Eu contabilizei 65 espécies. E de convencionais, que eu chamei de convencionais, mas que são milho, mandioca, eu cataloguei 50 espécies. Só que isso não basta, porque dessas convencionais, a maioria eu não conhecia as variedades. Então, é milho, mas tinham vários tipos de milho, e muitos eu não conhecia. Mandioca, vários tipos de mandioca, que eu vou mostrar para vocês, e muitos eu não conhecia. E não convencionais, então, a grande maioria esmagadora, que eu, para mim, via como uma planta não convencional, né? Eu realmente conheci muito poucas das que eu encontrei lá. Eu chamo de não convencional e convencional só nessa palestra. No meu trabalho eu não tratei como isso, exatamente pelo questionamento que eu trouxe no início, de convencionalidade. Imagina eu chegar lá na terra indígena, dias de viagem, chega um cara de fora para pesquisar e tal, claro, tudo, né, super alinhado com eles. Ah, não, isso é uma planta não convencional? Poxa, eu estou incorporando, eu estou colocando, impondo um ponto de vista, de certa forma, até um pouco colonizador, assim, né? De eu querer trazer o meu ponto de vista para dentro da comunidade. Então, eu só chamei de convencional e não convencional aqui só para a gente debater, mas o meu trabalho eu chamo de plantas alimentícias cultivadas, as convencionais, e não cultivadas ou silvestres, as não convencionais. Então, meu questionamento sempre foi, para quem? Né? Convencional, não convencional, para quem? Para mim? Para nós? Para quem? Para os chefes de cozinha de São Paulo, do Rio? Então, por que a gente chama dessa forma? De certa forma, eu me senti um pouco... Cara, não posso usar essa palavra, porque chegaria a ser até um pouco falta de respeito lá com eles. Então, essa é uma agricultura muito diversa, né? Aqui eles têm vários tipos de forma de cultivar, desde roçados tradicionais, que são os roçados de corte-queima, né? Onde se cultiva um tempo numa área, depois abandona, depois volta, sistemas rotacionados com pousio, né? Onde entram principalmente culturas de ciclo curto, como mandioca, milho, né? Outras, cana, enfim. Quintais agroflorestais, que são em torno das casas, que tem uma grande diversidade de plantas cultivadas, como é o caso aqui do mamão, aqui tem um pé de urucum, banana, algumas palmeiras também, que também existe uma grande diversidade de alimentos em volta das casas. Plantio de praia, né, é um sistema bem tradicional na região do Acre, nesse rio, quando as vazantes dos rios são muito severas, assim, chegam a variar 10 metros, né, na época seca. Então formam essas praias nas curvas do rio, e aí as pessoas aproveitam essa alta fertilidade do solo aqui, dessa areia, muita matéria orgânica, para plantar culturas de ciclo rápido, já que a água vai vir depois, né? Então planta amendoim, milho, feijão, abóbora, melancia, enfim. E os bananais, que são, né, áreas que basicamente se cultiva muita banana, normalmente solos mais próximos dos rios, maior acúmulo de matéria orgânica, e nessas áreas são cultivados muitos tipos de banana. Então, para a gente entender, mas aqui é um bananal, monocultura de banana, ou aqui é um milharal, mandiocal, mas só tem mandioca, então não é uma agricultura diversa. É sim, porque vamos olhar esses gráficos, né?
A gente falou de 50 espécies de plantas cultivadas. Só que só de banana eu encontrei 20 tipos. Só de mandioca eu encontrei 19 tipos. Para biju, para farinha, para comer. Até mandioca que come crua existe. Milho, 11 tipos. Pimenta, 10 tipos. Amendoim, 7 tipos. Ou seja, além de existir uma grande diversidade de espécies dentro dos sistemas agrícolas, existe uma grande diversidade de variedades das espécies. Então, às vezes, num mandiocal de 1 hectare, eu chegava a encontrar 10 tipos de mandioca. Então, a diversidade, ela não é só entre espécies, ela também é uma diversidade dentro da espécie, o que é muito legal, porque isso torna essa agricultura muito regenerativa, muito resiliente, ela aguenta muito mais os baques das mudanças climáticas e de intempéries do que uma agricultura muito homogênea, né? Geneticamente homogênea. Então, tem muitos tipos de plantas cultivadas que a gente conhece, desde jambo, ingá, buriti, caju, jambu, muitas plantas, né? Quiabo, gergelim, muitas plantas cultivadas nesses sistemas que eu apontei, mas sempre com uma diversidade muito grande. Então, só alguns exemplos para vocês verem. A grande maioria das pessoas nunca viu isso, eu também nunca tinha visto tantos tipos de amendoim, né? 7 tipos de amendoim, aqui fardo de amendoim, vários tipos de milho colorido, muitos tipos de mandioca, de folha larga, folha fina, folha de ponta, folha cabo roxo, folha roxa, muitos tipos de taioba comestíveis, né? Comestível a raiz, não as folhas, milhos, enfim, a diversidade muito rica e muito grande e que encanta a quem vê como pode uma população tão pequena, tão isolada, cultivar tanta coisa, ter tanta uma alimentação tão rica. Mas o melhor está por vir em termos de debate de punks, porque se a gente está falando de plantas não convencionais, eu posso até chamar isso de não convencional, porque para a gente, né? Porque a gente não conhece esses tipos de milho, de mandioca. Mas eu também quis entender o que tem de menos convencional ainda, o que tem dentro da floresta, como eu disse lá inicialmente. Então eu percorri quilômetros, floresta dentro, com a meninada aí, esses aí meus chais, meus parceiros. Não sei se tem um deles me assistindo aí, mas muitos parceiros me ajudaram muito, os agentes agroflorestais indígenas, me ajudaram muito a andar. E eu sempre brinco, sempre repito isso, que eu conheci o Brasil antes da colonização, porque andei por áreas onde só existiam árvores desse porte, florestas muito estruturadas e florestas muito úteis. A pergunta desencadeadora era sempre, o que vocês comem da floresta? Me mostra aí as plantas que vocês comem da floresta. E a gente andava, muitas vezes, quando eu via, a gente estava andando em círculo na aldeia, porque realmente o entorno da aldeia foi sendo favorecido, essas plantas foram sendo favorecidas e cuidadas, né? Era comum eu estar numa trilha e ver um indígena tirando um cipó de uma palmeira, ou limpando em volta de uma muda, de uma fruta que ele gosta. Então, existe esse zelo. O zelo a gente perdeu. O zelo pela natureza a gente perdeu. A gente transformou a natureza em algo intocado. Mas essas populações zelam pela natureza, porque elas dependem da natureza. E não só porque dependem, porque a gente também depende. Mas porque elas sabem que na natureza elas vão encontrar saúde, elas vão encontrar a alimentação delas. Então eu andei muito, né, foram 4 anos de pesquisa, eu cheguei a ficar semanas lá direto, imerso na terra indígena, isolado, com pouquíssimo contato, só com telefone via satélite, e realmente o que eu comi de frutas realmente foi muito encantador. E me trouxe essa reflexão, né, o que são essas plantas? Poxa, se numa comunidade tão pequena, comparada ao que é o Brasil, tem tanta diversidade de plantas, cara. Cabe a gente chamar de nós, da Sudeste, cabe a gente chamar de não convencionais, ou cabe a gente incorporar elas e entender que isso é um resgate. Ninguém inventou as punks. As punks foram um termo criado para algo que sempre existiu. A alimentação diversa. A humanidade sempre consumiu muitas plantas. A gente consumir 7 espécies, 15 espécies, 4 espécies somente, não faz parte da nossa história, não faz parte dos 12 mil anos de história. Isso é recente. A humanidade sempre comeu muita diversidade de plantas. E as comunidades tradicionais são os exemplos vivos disso, porque elas estão normalmente mais isoladas, com menos influência da cidade.
Claro que existe influência, mas com menos do que a gente, que vive mais próximo da cidade, ou na cidade. E essas comunidades, elas se baseiam muito em tradição, em conhecimento passado de geração para geração, conhecimento oral. Muitas dessas comunidades, a maioria das pessoas não tem nem leitura, ou não registra isso de uma forma escrita, como a gente viu lá o Papiro de Ebers ou outros. Então, esses trabalhos, né, o meu trabalho, por exemplo, e outros de muitos outros amigos, né, trabalhos etnobotânicos, que a gente chama, eles são fundamentais, porque essas comunidades, além de estarem sofrendo risco de perder seus territórios, de morrer, de perder a vida, elas, a sua cultura, o seu conhecimento está sendo ameaçado. E isso, uma comunidade, uma pessoa sem conhecimento, sem tradição, não é nada. É só ver a gente. Todo mundo tem uma receita que lembra da avó, todo mundo tem uma lembrança que lembra da mãe, do pai. Então, a gente é apegado à tradição, a gente é apegado à história. E quando a gente atinge diretamente essas populações, quando a gente quer substituir uma floresta como essa por plantação de soja, automaticamente a gente está negando o acúmulo de conhecimentos que essas pessoas tiveram ao longo de milhares de anos. Isso é muito complicado. Então, é disso que eu estou falando. Isso é planta alimentícia não convencional para mim, e que eu passei a entender e respeitar como uma planta alimentícia tradicional, né? A maioria de vocês não deve conhecer. A maioria, e eu não conhecia, muitas delas. Cocão, marajá, cacauí, jarina, cacau-jacaré, uvinha, jaci, como que era? Tem muitas plantas. Pitomba, ovo de quatipuru, sananga, maçaranduba. Tem muitas plantas, e essas é só uma pequena parcela das que eu encontrei lá. Ou seja, eu fiquei chocado, e realmente é chocante, numa comunidade pequena, tantas plantas serem manejadas e obtidas na floresta. Isso é incrível. E não cabe eu chamar isso de não convencional, entende? É muito importante entender isso. Por isso que eu trago esse exemplo, porque foi quando eu passei a questionar o termo. Porque é isso. Isso é convencional para ele. Eles comem cocão desde que são crianças, eles comem marajá desde que são crianças. Inclusive, muitas expedições, muitas caminhadas que eu fiz na floresta para procurar fruta foram com crianças. Porque quem mais sabia onde estavam essas plantas eram as crianças. Então, está fundado na tradição, está fundado no conhecimento tradicional, e isso é fundamental a gente entender para a gente conseguir vislumbrar como isso pode contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, de maneira geral, que eu cheguei em várias conclusões, mas que eles têm uma alimentação muito nutritiva, né, uma elevada diversidade de plantas alimentícias manejadas, um manejo que depende da conservação ambiental, porque não adianta, se ele desmatar uma floresta, ele não vai mais ter onde coletar planta, ele não vai ter uma área fértil para produzir sua agricultura. Existe um profundo conhecimento associado aos ciclos da natureza, né, ele se baseia em sinais, em sons, em barulhos, em plantas, em floração de uma planta. Às vezes uma planta da floresta floresce, ele sabe que é época de plantar milho. Às vezes um pássaro pia de um jeito, é época de colher a mandioca. Então existe uma intrincada rede de conhecimentos associados, né? Então, um profundo conhecimento. Um processo contínuo de domesticação de plantas, né? Não foram 12 mil anos de agricultura, de domesticação, e hoje a gente parou de domesticar, ou a domesticação hoje só é feita nos laboratórios. Não, até hoje eles selecionam. Eles vão plantar milho, eles colhem o milho, separam as melhores espigas, plantam. Separa as melhores espigas, plantam. Colhe feijão, separa as melhores vagens, plantam. Então isso é domesticação. É você escolher características que você quer e trazer para um sistema manejado. E o que a gente observou é que tem várias plantas da floresta que já estão sendo cultivadas, né? O buriti e entre outros, pupunha, e diversas outras, a biurana, muitas dessas já estão sendo trazidas para dentro dos sistemas de cultivo. Então, assim, de maneira geral, né, uma grande conclusão é que existe um conhecimento associado a essas plantas, um conhecimento tradicional, seja essas que eu mostrei para vocês, ou seja a Ora Pronobis, a taioba, a capixoba, todas as outras que a gente pensou lá em cima e que hoje são vistas como as únicas punks. Então, quando a gente não entende isso, não valoriza isso, a gente nega a existência e nega as populações que ao longo de milhares de anos domesticaram, selecionaram e provaram essas plantas. Se hoje a gente come Ora Pronobis e sabe que não vai fazer mal, é porque foram muitos anos de consumo dessa planta para chegar nisso.
Então, punks é complexo, a gente não pode sair pegando qualquer planta, porque pode se dar mal. Então, entender que por trás das punks existem pessoas, existem conhecimentos, e muitos desses conhecimentos são conhecimentos tradicionais, de populações tradicionais que vivem no Brasil até antes dos colonizadores chegarem, é o ponto-chave para a gente entender como isso pode ajudar os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, quais as contribuições, né, dessas punks ou de plantas alimentícias tradicionais para os ODS? Quando a gente fala do primeiro ODS, erradicação da pobreza, tem tudo a ver, porque elas possibilitam uma diversificação da produção, né, novas fontes de renda no meio rural e a permanência da população rural no campo. Então, o agricultor, a agricultora, ao invés de usar herbicida para tirar uma trapoeraba, uma beldroega ou uma planta dessa espontânea da mata, ao invés de tratar ela como uma planta daninha, ele pode tratar ela como uma nova fonte de renda, né? Então isso é um primeiro ponto para a gente erradicar a pobreza, né? A gente fala de pobreza, já vem dinheiro, mas não é só dinheiro, tem a ver com alimentação. Uma pessoa pobre mesmo é uma pessoa que não se alimenta direito, que vai dormir com fome. E o que esses índios, indígenas, que eu conheci e muitos outros não acontece, não passam fome. Eu, pelo menos, não vi. Por quê? Porque eles têm uma alimentação muito diversa. Talvez eles não tenham muito dinheiro, que é natural, infelizmente, né? E menos acesso do que a gente, infelizmente. Mas eles têm uma alimentação mais rica. Então, a erradicação da pobreza começa por isso, por ter saúde e capacidade e, né, disposição para tocar a vida e vencer. Então, acho que as punks ajudam muito nesse primeiro ponto dos ODS. Outros dois pontos, o 2 e o 3, eu acho que tem tudo a ver também, né? Fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar. Poxa, a gente está falando de alimentação, né? Então tem tudo a ver, punks, plantas alimentícias tradicionais, plantas alimentícias não convencionais, tem tudo a ver com segurança e soberania alimentar, né? Quando a gente fala de segurança, a pessoa saber, ela ter segurança de que ela vai ter o alimento. Quando a gente fala de soberania, é a pessoa ter direito de escolher o alimento dela, de usar os alimentos dela com empoderamento. Então, isso tem tudo a ver com a redução da fome. Então, além disso, acesso a uma alimentação saudável, né? Isso reflete significativamente na melhoria da nutrição dessas pessoas e o desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis. Então, as punks possibilitam isso não só para as comunidades tradicionais, mas para a humanidade como um todo. Se a gente passar a observar e entender que elas fazem parte de uma história e elas não são nada novo e nada criado a partir de um livro ou de uma tese de doutorado. O 5, igualdade de gênero. Poxa, quando a gente fala de agricultura, a gente tem que falar em igualdade de gênero, né? Na agroecologia a gente sempre fala, não há agroecologia sem o feminismo, porque realmente o papel das mulheres na agricultura sempre foi fundamental. E não absorver isso é um absurdo, porque as mulheres já sofrem nos centros urbanos e no meio rural mais ainda. Então é muito importante, né? Essas plantas podem trazer novas possibilidades para o meio rural e para o meio urbano, de empoderamento das mulheres e dos homens, e trazer um pouco mais de igualdade, que a gente sabe que o mundo é muito desigual em termos de gênero, né? Existe também uma outra coisa que é a divisão equitativa dos trabalhos relacionados à agricultura. Muitas punks dessa requerem trabalhos mais minuciosos. Eu vi isso lá na terra indígena. Muitos trabalhos de plantio, de semeadura, eram feitos por mulheres, porque as mulheres normalmente, tradicionalmente, têm mais paciência, talvez, do que os homens. Então, existe uma divisão de manejo. Muitas mulheres que iam colher as frutas da floresta, porque também tinha que passar por um processo de seleção. Enfim, então, eu acho que as punks podem contribuir muito para a igualdade de gênero e tendem a contribuir muito. Outros 2 pontos é em relação à água, né? Ah, mas o que tem a ver com a água? Tem tudo a ver, né? Porque são plantas mais rústicas em geral, se elas ocorrem na natureza sozinhas ou elas ocorrem espontâneas ou o que seja, a maioria delas consome menor água, menor quantidade de água, menor quantidade de insumos, e isso reflete diretamente na redução da água para irrigação, na utilização de defensivos químicos, então, diretamente na qualidade da água do planeta. E pouca gente sabe, ou alguns já sabem, existem punks, inclusive, utilizados para tratamento de água, como é o caso da moringa, que hoje vem sendo utilizada em países, em regiões mais pobres, por ser uma planta muito rústica, que as sementes são capazes de purificar a água. Então, até para isso, essas plantas podem ajudar.
8, né, o trabalho decente, o crescimento econômico, como eu já disse lá, essas plantas podem trazer novas fontes de renda, novas formas de inserção no mercado de trabalho, um menor custo de produção, né, da agricultura, por se tratarem de plantas, na maioria delas, mais rústicas, né, ruderais, elas naturalmente vão ter menor custo de produção. A gente muitas vezes nunca adubou uma área e nasce trapoeraba, beltroeg, traz uma série de plantas que são comestíveis. Imagina se a gente começar a tratar elas um pouquinho melhor, o quanto que isso não pode trazer de alimento. E o desenvolvimento econômico local. Não faz sentido eu trazer o meu melão do Nordeste, eu ter essa coisa louca de trazer os alimentos de vários cantos do mundo para alimentar uma população urbana. E muitas vezes, por exemplo, se a gente falar do Rio de Janeiro, eu canso de ver pessoas de rua, infelizmente, morando embaixo de plantas alimentícias, como é o caso do Oiti, como é o caso da amendoeira. Então, se a gente começar a dar espaço para essas plantas no mercado, com certeza o desenvolvimento local vai ser fortalecido e a gente vai ter geração de renda para muitas pessoas aí do meio rural e do meio urbano. 9, indústria, inovação e infraestrutura. Essas plantas já trazem um fomento, elas naturalmente elas chamam, né, dependem de novas formas de ver o mercado, né, então fomentam novas cadeias produtivas locais. A gente tem visto isso avançando, né, no caso, principalmente no mundo da gastronomia, que é muito bacana, porque traz essa visibilidade para essas plantas, mas essas plantas não podem ficar acessíveis só para quem tem dinheiro, elas têm que ficar acessíveis para todos, né? Se a gente está falando de desenvolvimento sustentável, ela tem que ser acessível para as mais diferentes classes sociais. Outra coisa, a valorização da flora nativa e dos produtos da sociobiodiversidade. Existem vários trabalhos que já mostram, por exemplo, que se a gente calcular a quantidade de proteína que tem na Amazônia só em castanha do Pará, tem mais proteína do que se a gente tirasse a Amazônia e colocasse pasto e boi. Né? Só de castanha, fora as outras frutas, palmeiras e outras coisas que tem. Então, se a gente começar a olhar a flora nativa, né, começar a nossa biodiversidade como sociobiodiversidade, porque ela está associada a pessoas, se a gente começar a olhar isso e zelar por isso, a gente vai ter indústrias inovadoras, tem uma mudança de mindset, de mentalidade, que é muito importante e que o Brasil pode ser o grande protagonista desse movimento. Tomara Deus que isso aconteça em algum momento. Desenvolvimento econômico a partir de produtos inovadores, né? É fácil você inovar num mundo onde as pessoas só comem 4 plantas. Então, essas plantas trazem esse nicho gigantesco de mercado, onde agricultores, dos pequenos aos grandes, podem se inserir e trazer uma inovação muito grande para o mercado agrícola, agropecuário em geral. Redução das desigualdades, né? A gente, com essas plantas, pode reduzir a competitividade dos produtos agropecuários. Então, se a gente andar aqui por Teresópolis ou Petrópolis, a gente vai ver região serrana do Rio, todo mundo cultivando alface, todo mundo cultivando couve. Aí, se a gente começar a dizer que Trapoeraba vale dinheiro, ou se a gente começar, né, a dizer que a fomentar, incentivar essas plantas, poxa, ele, em vez de competir no mercado de alface, onde se ele não vende, ele perde, ele passa a competir, a entrar no mercado com outros produtos. Então, isso reduz muito, tem potencial de reduzir muito as desigualdades do meio rural e do meio urbano. Valoriza a agricultura familiar e camponesa, porque, como eu disse, essas plantas estão basicamente fundadas na tradição. Então, a partir do momento que o cara fala, ou a mulher fala, poxa, realmente, olha, o pessoal está atrás de ora pronobis, sempre comia ora pronobis. Então, ela também passa a valorizar a própria cultura. Isso eu vi muito no meu doutorado. Eu perguntava, a senhora come a biurana? Aí falava, não, mas eu comia mais, hoje não como muito. Mas depois que viu que tinha gente interessada, começa a se interessar, inclusive, pelo próprio conhecimento, né? Então, existe isso que é muito, muito doido. Assim. E fortalecimento de políticas agrícolas, né? A gente só vai reduzir desigualdade quando a gente distribuir equitativamente o dinheiro das políticas agrícolas. Não adianta a gente dar 90% para a agricultura moderna e 10% para a agricultura familiar. A gente tem que dividir isso um pouquinho mais. E eu acho que as PANCs podem ajudar a trazer novos horizontes para o mundo da agricultura pequena e média. A gente pode ter cidades mais sustentáveis, né, com produção em pequenos espaços. Quantas pessoas estão produzindo PANCs na cidade?
A gente pode incentivar a agricultura urbana através das punks, né? Isso já está acontecendo no Brasil afora, mundo afora. E valorizar os espaços verdes. Imagina que maravilha, em vez de você andar num parque e aproveitar só a sombra de uma árvore, você comer um fruto, você, né, saber que aquela planta, colher um pouquinho da folha para levar para casa para comer refogado. Então, a gente transformar as áreas verdes em áreas comestíveis, em áreas que alimentem as pessoas. E isso é um grande caminho para a gente reduzir a fome no mundo. Consumo e produção responsáveis, né? A redução de dependência de commodities. Então, a gente pode passar a consumir menos commodities, consumir mais a nossa flora nativa e nossos produtos da biodiversidade. Uma menor necessidade de utilização de insumos sintéticos ou externos, né? Então, a agricultura passa a ser um pouco mais responsável quando a gente começa a trazer esses novos elementos. E uma ação que tem tudo a ver com mudança global do clima, né? De reduzir, de pelo menos tentar minimizar os efeitos da mudança climática, né? Porque a gente pode trabalhar com agriculturas mais regenerativas, fortalecimento de sistemas mais resilientes. Essas plantas naturalmente são mais resilientes do que as plantas agrícolas em geral, e tendo sistemas agrícolas regenerativos, a gente vai ter com certeza uma redução significativa de emissão de gases de efeito estufa, né? Os sistemas agroecológicos, agroflorestais já mostram isso, né? Já existem vários trabalhos, e trazer essa diversidade e aumentar as áreas cultivadas dessa forma, com certeza vão mudar no objetivo número 13. E por fim, a vida terrestre, né? A gente está falando, já falou de água, já falou de cidade, de tudo, e as punks podem muito ajudar na conservação da vida terrestre, porque, como eu disse, o que eu observei, uma das primeiras coisas é que essas plantas estão associadas à conservação ambiental. Então, você valorizar elas, para que alguém vai derrubar uma floresta cheia de dinheiro, né, ou cheia de comida, se isso tiver valor de mercado, se isso tiver... a gente só derruba porque a gente não conhece, ou nega conhecer, porque tem pessoas que conhecem, né? A valorização e conservação da biodiversidade e a promoção de sistemas produtivos diversificados e sustentáveis. Então, a gente, assim como todas as espécies do planeta, também é uma espécie, a gente também é natureza. E se a gente não souber viver de forma minimamente harmônica com a natureza, a gente não vai conseguir respeitar a vida terrestre, a vida aquática e todos os outros seres que estão por aí, né, nos ajudando e transformando esse planeta nesse lugar tão bonito que a gente conhece, né? E é isso. Esse é um pouco das reflexões, e eu abro espaço aí para quem tiver dúvidas, para mandar perguntas, e agradeço demais aí a atenção para trazer esse papo gostoso por aqui. Obrigado. Tomás, desde já eu gostaria de agradecer muito, cara, por você ter aceito o convite. A sua palestra, pelo menos para mim, foi super enriquecedora. Você mostrou essa correlação de mostrar desde o início, de como foi feito lá atrás, como chega hoje, a quantidade de plantas que nós consumimos usualmente. Os alunos de agronomia, a gente acaba vendo isso em determinadas disciplinas, mas quando entra nas punks, a gente vê essa riqueza de detalhes, essa variedade de frutas, de legumes, de raízes. Cara, muito legal, muito legal. Fiquei muito feliz com a palestra. De ver uma série de frutas que eu nunca tinha visto, algumas eu conhecia. Lembrei do jambu lá de Seropédica, que tinha lá na cachaçinha do amigo nosso que bebia, que era maravilhosa, ferrando as faixinhas, muito boa. E, cara, estou muito feliz, gostaria de agradecer em nome de toda a comissão. E vamos começar aqui com as perguntas da galera. E vamos respondendo aos poucos aqui. O Gabriel vai botar aqui na tela principal para a gente, mas já tem uma pergunta aqui inicial do Joel Barbosa, que ele perguntou, foi uma pergunta mais objetiva, perguntando se a trapoeraba roxa também é considerada uma planta. Joel, né, primeiro, obrigado aí pela pergunta. Pedro, já agradecer aí de antemão as coisas, né? Foi um prazer aqui estar conversando com vocês, que bom que você gostou. Em relação à sua pergunta, Joel, é o seguinte, eu já vi pessoas consumindo trapoeraba roxa, tá? Mas eu até fui investigar uma vez na literatura, porque, assim, eu sou muito ressabiado, assim, com plantas, tá? Apesar de eu adorar esse mundo, eu só como que realmente eu tenho certeza que dá para comer. E, normalmente, eu prefiro que alguém me apresente, né? Como os indígenas me apresentaram, como um agricultor, alguém fale, cara, vamos comer isso aqui, que isso aqui é gostoso demais, tal. Eu já comi a trapoeraba verde.
com um amigo meu e adorei, achei muito gostoso. Mas a traporaba roxa eu nunca comi. Mas já ouvi falar que é comestível, mas eu não vou te falar é comestível, pode comer, porque realmente eu não tive essa experiência de consumir ela nem refogada, nem crua. Mas acho que vale a pesquisa. Se a verde tem chances da roxa ser. Perfeito, demais. Só respondendo em relação a isso daí, eu já tinha provado há muito tempo atrás a traporaba roxa num suco, mas eu também, dando pesquisadas depois, eu descobri que ela tem tem um látex, se não me engano, que é relativamente tóxico, e fiquei preocupado, mas graças a Deus estou vivo, mas é muito importante ressaltar essa parte da identificação correta antes de fazer o consumo para evitar intoxicações como a velha onda da taioba e do... Exato, exato. Uma pergunta aqui agora da Letícia Borges. Em geral, existe alguma restrição de consumo dessas plantas? Ou elas precisam passar por cozimento, por alguma forma de eliminar toxinas? Olha, esse é o mundo diverso, né? A gente está falando de centenas de espécies de plantas. Algumas dá para consumir crua, tá? Existem plantas, punks, né? Que a gente consome crua. Tem outras que dá para consumir crua e refogada, e tem outras que só se consome refogada, como por exemplo a taioba. Existe um equívoco de achar que taioba dá para comer crua, né, na salada. Mas a taioba tem oxalato de cálcio, que é uma substância, um cristal, visto até em microscópio, a gente chegou a ver até na faculdade, na anatomia vegetal, né? Tem uns cristais que eles só quebram quando ele é esquentado. Então, se você consome cru, ele afeta o sistema digestivo, a garganta. Então, assim, muito difícil de você dizer, não, todas consomem, porque não dá, a gente está falando de um universo. Mas existem de ambos os tipos, desde que só come cru e refogado, ou empanado, ou frito. Mas, por isso, assim, eu já adianto desde já que é muito bom se informar. E existe um livro que é fundamental para quem quer conhecer esse mundo, que é o livro de plantas alimentícias não convencionais do Knupp, do Lorenzi, que é uma grande referência que ajuda a gente a saber. Então, por exemplo, a traporaba roxa, uma vez eu falei, será que dá para comer? Não achei no livro, já fiquei meio assim, procurei na internet, não achei, aí falei, não vou comer, né? Então, assim, tem vários tipos aí, então é sempre bom se informar bastante, mas tem essas possibilidades, sim. Uma outra pergunta é do Bruno Oliveira. Pensando nos hábitos do dia de hoje, quais as dificuldades de desconstruir essa ideia de agricultura moderna e praticidade na dieta monótona? Ele é da FEAB e da UFRJ. Bom, primeiro, acho que a grande dificuldade é esse tipo de planta ser incorporado dentro dos sistemas agrícolas, né? E existe incentivo para isso, porque por que hoje se cultiva soja, milho, arroz, mandioca? Porque existe incentivo. Hoje a agricultura moderna dificilmente poucos fazem agricultura do próprio bolso, se parte de crédito e tudo mais. Então, eu vejo que enquanto não tiver políticas públicas, incentivos fiscais para quem consumir, quem tiver sistemas mais sustentáveis, a gente não vai conseguir quebrar tão cedo esse paradigma, sabe? Então, o entrave é muito grande, assim, né? E eu acho que existe um outro entrave que aconteceu um pouco com a agricultura orgânica, que é assim, como é difícil de chegar para as massas, vamos agregar valor, vamos transformar num produto das classes mais favorecidas. E isso é um risco que as punks estão correndo. Não estou dizendo que a agricultura orgânica em geral aconteceu isso, mas muito dela aconteceu isso. Que é quem tem acesso à agricultura orgânica certificada, muitas vezes é quem tem classe média, classe alta. Quem tem acesso a comer punks sem ter no quintal, sem sair para coletar, são pessoas que vão num restaurante de um chefe de cozinha renomado. Então, assim, enquanto a gente não incorporar isso na nossa tradição e respeitar que isso faz parte da nossa ancestralidade, da nossa raiz, a gente vai continuar transformando o conhecimento em dinheiro somente para poucos, entendeu? Então, esse tabu é um tabu muito grande que também está associado a tabu alimentar, que as pessoas têm medo, né, de consumir. Então, a agricultura moderna, ela pode sim incorporar essas plantas, né? Hoje, cada vez mais, ela tem artifícios e tecnologias para isso. É tudo questão de vontade mesmo. Quais as dificuldades, do Bruno Oliveira também, quais as dificuldades de trazer os saberes e as plantas tradicionais à tona
para uma alimentação saudável, soberania alimentar e desenvolvimento sustentáveis no dia de hoje? Bruno, essa pergunta é importante e eu acho que a maior dificuldade é a gente não entender de onde elas vêm. O grande problema começa não sabendo de onde vem, que é por isso que eu trouxe essa palestra tentando resgatar um pouco, cara, qual é a origem disso, sabe? Quando a gente passa a ver a punk simplesmente como uma planta nova, uma novidade, e a gente não entende de onde ela vem, a gente só trata ela como algo a mais. Mas quando a gente começa a entender, cara, olha, as pessoas sempre consumiram ora pronobis, sempre consumiram taioba com frango. Então, quando a gente começa a olhar isso de uma forma um pouco mais respeitosa, realmente a gente consegue incorporar um pouquinho mais no cotidiano, né? E por que que eu cheguei àquela conclusão de que essas plantas têm um conhecimento tradicional associado? Porque se a gente não olhar para isso, a gente não valorizar que existe conhecimento em cima disso, essas plantas vão ser um boom de novidade, daqui a pouco elas vão sumir de novo, e ninguém mais vai consumir, entendeu? Então, se a gente não passar a olhar a comunidade como detentora desse conhecimento e reconhecer isso, reconhecer que tem pessoas que descobriram isso, elas vão ser só uma novidade passageira e não vão ser incorporadas no cotidiano das pessoas. Então, é respeitar para conhecer. Eu acho que esse é o grande caminho. Temos uma pergunta agora do Felipe Monteiro. Ele dá boa noite, pergunta como se descobre uma planta. Normalmente são encontradas em cultura indígena, certo? Mas caso seja uma planta isolada da natureza, como saber? Eu acho que a pergunta dele foi meio de como identificar uma planta. Isso. Primeiro, Felipe, não são só encontradas em culturas indígenas, tá? É importante a gente falar isso, porque eu trouxe só um exemplo, mas assim, elas são encontradas por aí. Se eu pisar aqui no quintal da minha casa, eu vou encontrar punk, elas estão por aí. Agora, como a gente identificar? Primeiro, eu partiria, assim, de um princípio de identificar as que já se sabe que são comestíveis. Então, adquirir livros, materiais, sites e pessoas confiáveis que te digam, olha, essa é comestível, esse livro, o livro, por isso que eu citei o livro do Knup, que é muito legal, porque ele passa receitas, né, olha, essa tem que comer cozida. Então, eu partiria. Só nisso aí, você já tem centenas de plantas para experimentar. Mas se você ainda assim quiser experimentar novas, descobrir novas, existem essas possibilidades. E o caminho para isso é se aprofundar um pouco mais em botânica. Então, assim, entender, por exemplo, começar assim entendendo quais são as famílias botânicas que têm veneno, tradicionalmente tem veneno, assim, tem, né, alguma substância tóxica. Aí começar a fazer uma triagem assim, né? Começar a entender das famílias botânicas, para você, por exemplo, chegar, tô andando na mata, putz, olha, essa planta tem um cheiro maravilhoso. Aí, o caminho, eu sou curioso, eu acho, às vezes, muitas plantas que eu não conheço, que eu nunca vi dizer que é punk, o que eu faço? Eu trago, cheiro, aí procuro na internet, vejo se tem referência, procuro na literatura, vejo se tem referência. Mesmo assim, eu não acho nada, o meu senso de curioso ainda fica naquele ímpeto, né? Aí eu vou, dou uma provadinha, aí cuspo, sei lá, mas assim, o que eu recomendo antes de sair provando qualquer coisa que é muito perigoso é partir de conhecimento, partir da literatura específica, partir das plantas que já estão por aí. Se quiser descobrir novas plantas, aí tem que partir para o mundo da botânica, se aprofundar mesmo no conhecimento botânico, de entender o que dá, o que é possível de ser comestível e o que não é. Perfeito. Temos uma pergunta agora da Josiane Knup, que primeiro parabeniza pela palestra e pergunta como o agrônomo pode colaborar com a propagação da cultura das plantas. Legal, Josiane. Você tem o sobrenome parecido com o do Knup, né? Eu ia falar isso. Cara, então, como nós agrônomos, né, e podemos trazer isso, é um desafio, como eu disse, né, a gente estava conversando antes de começar a palestra para o Pedro, que até falar de agricultura orgânica, agroecologia, ainda é complicado dentro da agronomia, né? Talvez cada vez menos, né? Antigamente mais, mas ainda é visto como agricultura alternativa. Então, eu vejo que um dos caminhos para trazer as punks para o mundo agronômico é a gente passar a valorizar a agroecologia. Eu acho que esse é um primeiro ponto. É a gente olhar outras formas de fazer agricultura sem ser a agricultura moderna, convencional, que a gente chama. Então, assim, por quê? Porque os sistemas agroecológicos, agroflorestais, orgânicos, eles normalmente partem de uma visão um pouco mais holística da agricultura, de entender,
por que essa planta está aqui, será que ela pode trazer benefícios, malefícios? Então, eu acho que se a gente começa a valorizar como agrônomos, a incorporar de que sistemas agroecológicos mais sustentáveis são o caminho para a gente ter uma sociedade mais justa, mais sustentável, as punks entram como uma luva, porque elas fazem parte dessa diversidade. Mas e aí? Mas e na agricultura moderna? Não tem como. Cara, na agricultura moderna, se a gente olhar as principais plantas daninhas hoje da agricultura moderna, muitas são punks. A buva, que hoje é um grande drama da soja, né? Ela é uma punk. A trapoeraba é uma punk, o picão é uma punk, a tiririca é uma punk. Então, assim, existe muita punk na agricultura moderna, só que hoje ela é o inimigo da agricultura. E eu entendo por quê, porque realmente ela compete com a cultura. Não estou dizendo que ela tem que deixar ela, porque realmente não vai ter produtividade da nossa cultura. Mas, assim, ela pode ser incorporada e os sistemas também. Tem que ter uma mudança de sistema e de mentalidade agrícola, que eu acho que os agrônomos têm um papel fundamental de levar essa mensagem e trazer esse mundo um pouquinho mais ecologicamente adequado para a agricultura. Temos uma pergunta agora do Joel Barbosa. Ele pergunta se existe alguma instituição ou grupo de confiança que comercialize sementes de punk. Rapaz, boa pergunta. Eu não conheço, assim, como esse movimento das punks ainda é um movimento um pouco, assim, mais recente, está tomando a tona nas cidades um pouco mais recentes, a minha dica é procurar as punks que tem no seu dia a dia, é andar por aí tentando identificar as árvores do seu caminho, do campus da faculdade, da rua, do teu quintal, que provavelmente você vai encontrar muita punk aí. Então, já, em vez de querer trazer algo de fora, com certeza, muito próximo de você, já vai ter bastante opção de planta para você experimentar. Claro, sempre sabendo o que está comendo, né? Mas dificilmente você vai achar... Se a gente falar de plantas, é um universo, né? Você não vai achar semente de tiririca para vender, dessas plantas, né? De trapoeraba. Isso é difícil até porque ninguém ia gostar de ver você plantando isso, né? Assim, até porque as pessoas vêm com plantas daninhas. Mas outras plantas que a gente chama de punk, como eu citei aqui, o castanha do Pará, você vai encontrar um universo de pessoas vendendo sementes. Então existe, é tudo questão de saber quais você quer e se realmente você precisa, porque partindo do que você já tem, com certeza você vai encontrar bastante planta aí, bastante opção de comida nova para experimentar. O Alexandre, ele pergunta se uma punk é necessariamente uma planta medicinal ou uma planta daninha, como os exemplos citados anteriormente, por exemplo. Não necessariamente. Dialogo muito. Muitas plantas medicinais também são comestíveis, tipo o picão. O picão ele faz um suco maravilhoso, mas ele também ele é utilizado como medicinal. O mangará lá da banana também é comestível, eu citei, né, que também é usado como medicinal. Então existe esse diálogo entre plantas medicinais e plantas alimentícias, que ao meu ver requerem o mesmo cuidado. Porque você não pode sair tomando, tô com dor de cabeça, vou mandar isso aqui, passa isso na pele. Tem que saber o que está fazendo, assim como comer. Então, não necessariamente. E não necessariamente são plantas daninhas. Podem ser. Muitas plantas consideradas daninhas são punks, como eu citei aqui. Buva, trapoeraba, picão, beldroedo. Mas não todas. Então, tem caso a caso aí, né? O Felipe Monteiro, ele fez uma pergunta. Ele pergunta se você acha que a aceitação das punks, como que ela seria feita através de mídia, ou acho que elas seriam setorizadas em cada região, ou as ONGs e governos poderiam levar essas informações à população que necessita dessas punks? Felipe, essa pergunta é bem legal, porque assim, falta, na verdade, vontade de resolver o problema da fome. Isso falta bastante. Então, se a gente fala que essas plantas podem ajudar na segurança alimentar, o primeiro passo seria colocar ela no prato das pessoas. Como? Mas como? Merenda escolar é um primeiro passo. Começa a incorporar essas plantas na merenda escolar, das escolas públicas. Começa a incorporar essas plantas nos restaurantes populares. Começa a incorporar essas plantas nos supermercados. Começa a dar valor para essas plantas. A partir do momento que beldroega, a partir do momento que buva tiver valor de mercado, como planta alimentícia, não vai sobrar buva na soja mais, não. As pessoas vão tirar soja e vão vender buva, entendeu? Então, assim,
passa por valorizar, por dar valor à coisa. Se a gente não monetiza a planta, infelizmente a gente é movido por monetização. E é assim, eu não posso querer que o agricultor viva de vento. Ele tem que ganhar dinheiro, ele merece ganhar dinheiro. Então, eu acho que passa muito por trazer isso para a base, que é isso, alimentação escolar, trazer isso nos programas institucionais, tipo PAA, PENAI, né, PRONAF, porque o agricultor passa a ver novas possibilidades de ganho. E aí, quando ele passa a ver novas possibilidades de ganho, ele passa a consumir aquilo também, porque ele fala, poxa, se as pessoas estão comprando trapoeirado, eu vou voltar a comer trapoeirado, eu vou comer mais trapoeirado. Então, eu acho que tem isso. E incentivo, né? Se a gente tivesse propagandas destinadas à população em geral. Putz, você sabia que nem tem do agro é pop, né? Imagina um agro é pop falando das punks. Poxa, com certeza isso já despertaria uma curiosidade imensa nas pessoas. Então, novamente, é o cuidado que a gente tem que ter de incorporar isso a partir da base. Porque se a gente traz essas plantas a partir do topo da pirâmide, que são as pessoas mais ricas, isso aqui vai morrer na praia. Isso aí, a chance disso aí chegar a virar um produto que custe R$1.000 um saquinho é muito grande. Aí a gente não avançou em nada. A gente deu a possibilidade de produção, mas também não chegou na mesa da população em geral. Perfeito. A Comissão da SEAG está perguntando como funcionam os tratamentos desses recursos genéticos pelas autoridades dos locais onde você trabalhou, científicas e políticas, no caso, as autoridades, e eles têm planos e programas para essas espécies, e se sim, esse trabalho é levado para a comunidade e como a comunidade se comporta em relação a isso. No caso, tanto as indígenas quanto nas outras experiências. Quem que está pesquisando isso hoje? Quem que está na frente, nesse fronte de entender e de cultivar, de trazer para o mundo agronômico essas plantas? São as universidades, em geral universidades públicas e instituições de pesquisa. Tá? Então, hoje a Embrapa tem um papel fundamental na pesquisa de punks, as universidades públicas, Brasil afora, têm um papel fundamental. Em termos de política pública, o que avança mesmo é através da ciência e da educação, que estão cada vez mais bombardeadas. Então, é uma consequência. Se a gente bombardeia a ciência e a educação, as punks também começam a ter menos espaço. Então, hoje é isso. Em termos de política pública, é um pouco isso. Algumas regiões do Brasil, algumas plantas dessas estão sendo incorporadas, como eu disse, na merenda escolar, no programa de aquisição de alimentos, mesmo que incipiente ainda, mas, por exemplo, a Jussara, né, o açaí de Jussara, que é uma palmeira da Mata Atlântica, que muitas pessoas não conhecem, ela vem sendo incorporada na merenda escolar de algumas cidades do litoral de São Paulo, do Rio, então isso já são avanços, você começa a conseguir trazer, porque aí não é só a criança que come, são os pais que começam a olhar aquela comida com outro olhar, a comunidade começa a olhar aquela comida com outro olhar. Então, a vida só precisa de um empurrãozinho, assim, às vezes, que não está tendo muito, assim, né? Em termos de retorno, essas comunidades adoram, assim, em geral, muitas pedem isso. O meu trabalho foi muito uma demanda. A Embrapa já vinha fazendo alguns trabalhos nessa terra indígena, com plantas medicinais, e aí eles, poxa, a gente também queria catalogar as plantas que a gente come, não sei o que. Então, essas comunidades, quando elas estão empoderadas do seu conhecimento tradicional, elas também percebem que esse conhecimento está sendo perdido, porque os jovens não querem mais ficar ali, querem ir para a cidade, não querem aprender mais nada. Então, existe essa, e normalmente quando a coisa parte da comunidade, como foi o caso da minha tese e de outras pesquisas de amigos maravilhosos que eu tenho, normalmente a recepção é muito grande, né? E na etnobotânica a gente sempre se compromete a retornar os resultados, a levar os resultados de alguma forma que seja útil para eles, através de livros, jogos, né, o que for. Eu, infelizmente, ainda não consegui retornar, porque a pandemia... Eu não posso e nem pretendo voltar lá antes de sair a vacina, porque eu colocaria muito em risco a comunidade, mas a ideia é essa e a comunidade passa a se sentir valorizada, isso eu falo com toda certeza. Cara, muito legal. A gente está tendo algumas respostas aqui no chat, tipo, do pessoal agradecendo, além das perguntas, né, que agora deu uma diminuída aqui nesse momento.
Mas eu acho válido alguns comentários aqui. A Josiane, por exemplo, que a gente tinha perguntado mais cedo se talvez era parente ou não do Canute, ela disse que sim, ela é parente Ah, dele. é? Que legal. É, tipo, muito legal. Olha que coincidência na palestra de funk, tem uma pessoa que um dos caras que é referência Que sobre legal, funk. grande referência. E o Felipe Monteiro agora, acho que ele fez uma outra pergunta. Se existe algum outro... se você acha que, hoje em dia, para cada cultura popular no mercado existente, existe uma punk que a substitua, essa substituição de plantas tradicionais só deve ser feita se for feita de forma mais barata ou produtiva? Boas ideias. Felipe, legal essa pergunta, mas assim, o que eu já te diria é que o objetivo eu não acho que é substituir nada, não, mas é enriquecer, né? Como eu disse, né? Em vez da gente comer milho, soja, a gente pode comer milho, soja e comer outras plantas, né? Então, não estou dizendo que o milho é ruim, que a soja é ruim, não é? Então, não vejo que as punks visam substituir, até porque, sinceramente, elas nunca vão fazer isso. Porque essa agricultura ela é muito bem estabelecida e ela responde à demanda alimentar do planeta. Então, não é da noite para o dia que a gente substitui, mas nutricionalmente, sim. Nutricionalmente, tem plantas que têm mais teor de proteína, inclusive, do que as fontes de proteína vegetal que a gente está acostumado, como feijão, soja. Mas a gente tem uma demanda alimentar gigantesca. Como que a gente vai alimentar 8 bilhões quase de habitantes com capiçoba, com trapoeraba? Ainda é muito difícil, assim, né? Então, o que eu acho é que a gente tem que incorporar e não substituir. A gente tem que trazer para dentro do nosso cotidiano e trazer para o cotidiano das cidades, das escolas, das comunidades, o uso dessas plantas para somar e não para substituir, entendeu? Um outro comentário que eu achei bem relevante aqui, que vale a pena ser comentado, foi da Natália Zattori. Ela diz que o ideal seria uma parceria entre agronomia e engenharia de alimentos para divulgação de pesquisas e dados nutricionais relacionados a essas plantas. Eu vou aproveitar o comentário dela para fazer uma pergunta. Se durante o desenvolvimento do seu trabalho, ou por alguns trabalhos paralelos relacionados ao seu, teve alguma análise nutricional, porque, por exemplo, como a berduruega, algumas outras, a gente já sabe que tem um potencial nutricional bem alto de determinadas vitaminas e óleos essenciais, várias outras coisas. Sim. Natália, sim, eu também vejo que o caminho é esse, é a gente tomar forças entre as diferentes áreas. A agronomia acaba saindo um pouco da nossa alçada, né, como agrônomo, analisar a parte nutricional. Eu mesmo no meu trabalho, eu até quis fazer isso, aí meu orientador falou, Tomás, menos, vai com calma, você não vai conseguir fazer, é muita coisa. Não vai... E aí a gente acabou somando com uma pesquisadora da Embrapa, a Acre, que ela é engenheira de alimentos, e ela passou a pegar as plantas que a gente levantava e fazer essas análises, né? Então, existe esse esforço, essa parceria é fundamental para essas plantas, porque eu acho que isso, a valorização dessas plantas provavelmente vai passar a partir do momento que a gente começar a ver, as pessoas começarem a ver, meu Deus, se eu comer uma folha de taioba é a mesma coisa que um ovo, então por que eu vou comer uma folha de taioba? Então, quando as pessoas começarem a ver que nutricionalmente essas plantas são muito ricas, talvez elas incorporem mais no cotidiano. Então, sim, essa parceria entre engenharia de alimentos, nutricionistas, médicos, agrônomos, engenheiros florestais, biólogos, essa parceria, a multidisciplinaridade que as punks trazem, sem dúvidas, é fundamental para que ela seja cada vez mais utilizada, mais adotadas aí na nossa sociedade, né? Uma outra pergunta que surgiu é se você tem conhecimento de alguma punk internacional que tomou conta do mercado brasileiro e se tem alguma punk que você conhece que ganharam o mercado no exterior. Legal essa pergunta, porque outro dia eu me questionei isso. Muitas dessas punks são exóticas, tá? Eu não me lembro agora exatamente quais, mas muitas dessas mais consumidas, peixinho, por exemplo, qual outra que eu vi? A serralha, muitas plantas daninhas dessas, elas não são brasileiras, a buva, elas não são nativas e vêm sendo incorporadas como plantas não convencionais. A moringa, por exemplo, que é uma planta super famosa, a punk do momento e tal, né? Ela é exótica e ela tem tomado muita frente do mercado brasileiro e crescido muito. Então, também existe isso, essa distorção, né? Puxa,
A gente precisa dar mais... A gente traz uma planta de fora, não tem nada contra isso, mas tem um milhão de espécies aqui, né, modo de se dizer, mas a gente vai valorizar mais sempre as plantas de fora, né? A gente come muita pouca coisa nativa. Se a gente parar para pensar quantas plantas nativas a gente come, é muito pouco. No cotidiano é muito pouco, é quase nada. Então, realmente a gente tem uma tendência de valorizar o que vem de fora. E em relação ao que dominou o mercado fora, o que a gente não vê muito como punk, mas que é, até em alguns livros, apontado como punk, o açaí. O açaí tem dominado o mercado mundo afora e é uma planta nativa, com potencial absurdo, e tem crescido. O cacau é considerado uma punk em alguns lugares, mas o mundo inteiro consome chocolate, então, assim, a castanha do Pará. Então, existem, sim, algumas plantas brasileiras que estão, às vezes, sendo mais valorizadas lá fora do que aqui dentro. Castanha de caju, que tudo bem que para a gente é convencional, mas provavelmente algumas populações nunca comeram aqui no Brasil. Então, pode ser considerada não convencional. E aí, também tem um apelo bem grande internacionalmente. Acho que surgiu uma outra pergunta agora. Em relação a uma tendência de alimentos cada vez mais processados com facilidade e velocidade de produção, acha que as punks podem se encaixar nessa escala? Falta pesquisa para o aperfeiçoamento da produção? Essa foi uma pergunta de Anônimo Vegetal. Sim, a gente sabe que para a gente ter uma produção em escala como a gente está falando hoje, dessas culturas de grande escala, né, soja, alface, enfim, as culturas mais convencionais, um fator fundamental é melhoramento genético, né, para você ter homogeneidade, para você ter, né, esse é um dos fatores que dão subsídio para a agricultura, para a pessoa poder cultivar 5.000 hectares da mesma cultura, porque existe uma homogeneidade genética, de certa forma, permite que os manejos, tratos culturais sejam feitos todos ao mesmo tempo. Isso traz um problema, óbvio, que não cabe discutir aqui, que é um buraco ecológico, um deserto ecológico naquelas áreas. Mas as punks, sim, elas podem entrar nesse processo produtivo mais industrial e alimentar o mundo, mas é um trabalho longo, né? Isso vai demorar ainda. Isso até ser incorporado, até ser produzido em escala, demora, mas potencial existe. Se hoje a gente combate elas nascem sozinhas, você imagina se a gente começar a adubar e começar a cuidar delas. Elas vão crescer muito, né? Então, sim, existe essa possibilidade, ela ainda é um pouco longínqua, e, novamente, ela requer vontade política, vontade financeira, uma série de coisas para isso entrar no mundo como um todo, entrar no prato das pessoas em geral. Ou seja, tem todo um desafio para esses novos agrônomos que estão para entrar no mercado aí, para trabalhar, para brincar, para pesquisar sobre o assunto e botar isso no mercado. Tomás, por enquanto não está tendo nenhuma outra pergunta, mas teve um comentário aqui que, quando você colocou mais cedo das plantas alimentícias não convencionais para plantas alimentícias tradicionais, tem um comentário aqui que ilustra muito bem isso, da Ana Costa, que ela diz que os idosos têm amplos conhecimentos desses vegetais, quando criança, esses vegetais faziam parte da alimentação na casa dos avós dela. Também aconteceu com meus avós, o caruru, a bedroega, trapoeraba e vários outros alimentos que eram consumidos. Achei muito legal e achei válido comentar. Ana Costa, perfeita colocação, é exatamente isso. Por isso que eu gosto muito do termo tradicional, porque se a gente fala dos nossos avós, dos nossos antepassados, a gente fala de tradição. Todo mundo tem alguma avó que gosta de planta, avô que conhece planta, que tinha um monte de vaso em casa. Isso antigamente era mais praticado, inclusive. Então, por isso que chamar de não convencional... Hoje minha avó é falecida, mas eu fico imaginando eu chamar uma planta dessa de não convencional para minha avó vai falar, não convencional para você que é novo. Isso aí a gente sempre comeu. Então, assim, por isso que é essa discussão, né? Eu acho que tradicional é um pouco mais respeitoso à pluralidade que existe nesse mundo das plantas e da agricultura. Surgiu mais uma nova pergunta. Nos locais em que você visitou ou trabalhou, havia um punk sobre ameaça? Você chegou a ver relatos de moradores locais sobre essas perdas? Sim, isso é muito comum. E existe uma coisa muito louca assim, em comunidades tradicionais. No mundo da etnobiologia, já tem alguns pesquisadores que estudam, que
muitas comunidades enxergam essas plantas como planta como sinônimo de pobreza, assim, né? Tipo assim, eu já visitei, não essa, mas outras comunidades onde, você come capiçola? Como? Tem meio vergonha de falar que come. Por quê? Porque acaba associando, tipo assim, cara, ele vai achar que eu como mato porque eu tô na merda, porque eu não tenho, né, porque eu não tenho comida, desculpa a palavra aqui, mas porque eu não tenho comida. Então existe isso, a etnobiologia estuda isso, né, que, poxa, né, as pessoas têm vergonha de falar que cultivam isso, que comem isso, né? Então, o fato disso acontecer, com certeza, põe em ameaça essas plantas, né? E eu vi muitas plantas sendo que antes eram tratadas como comida, hoje sendo tratadas como plantas daninhas pelas mesmas pessoas, exatamente porque ela passa a não dar mais valor àquilo ali. Então, sim, e na Amazônia, muito, assim, eu cheguei a ver plantas que citar, né, não vi, mas os mais idosos citarem, a biurana tinha mais de 10 tipos, mas nunca mais encontrei esse tipo aqui, esse ali. Então, assim, aí esse senhor que conhece esses 10 tipos falece e vai embora esse conhecimento. E aí, então, existe um processo de erosão genética associado à erosão cultural. Então, sim, por isso que a gente tem que valorizar, porque se a gente não valorizar, se a gente só come 4 hoje, daqui a 20 anos a gente só vai comer uma planta alimentícia. Perfeito. E, Tomás, nesse momento não tem nenhuma pergunta ainda, tipo, tô esperando a galera botar aqui alguma coisa. Me surgiu uma dúvida. Desse trabalho que você fez lá na tribo Kaxinawá, vocês tinham alguma forma de armazenar, compartilhar essas informações e essas plantas, propriamente dito, entre tribos, entre pessoas, ou levando para a própria cidade, porque, pelo que eu vi, tinha uma distância significativa, quando deu para ver na sua apresentação, ela parece ser bem isolada. Esses produtos dela chegam às comunidades e tem alguma forma de preservar e de compartilhar, vender, não sei bem como eles fazem essa troca. O primeiro ponto, Pedro, é que essas comunidades, a que eu trabalhei, eu vi muito isso, elas têm costume de fazer feiras, né, de troca de sementes, de propágulos. Então, esse já é um grande passo para a conservação dessas espécies, porque como eles estão sempre intercambiando entre comunidades, né, porque o Rio Envira, onde eu trabalhei, não é só essa terra indígena, tem várias comunidades ribeirinhas de outras etnias, seringueiro, castanheiro, tem muita coisa ao longo do rio, né? Então, nessas feiras de semente, essas populações que também têm seus conhecimentos tradicionais da região, trazem sementes, trazem plantas. Então, rola esse intercâmbio e aí a pessoa cultiva. Então, assim, hoje o que eu digo é que na Amazônia, pelo menos eu vi, se tem uma tradição mais em fazer banco de sementes vivos, ou seja, a pessoa não estoca muito tempo, porque senão é muito úmido, muito calor, vai dar broca, vai apodrecer. Então, ela está sempre cultivando. Então, essa é uma forma de conservar. Já partindo para o mundo mais acadêmico, científico, vários desse meu trabalho e de outros que foram feitos lá, derivaram outros trabalhos, né? Então, tem alguns pesquisadores que começaram a trazer essas plantas para dentro da universidade, cultivar, testar métodos de cultivo, de propagação vegetativa, de testes laboratoriais. Então, assim, a UFAC se destaca muito, a Federal do Acre, em relação ao meu trabalho, ela tem feito vários avanços, algumas plantas que a gente identificou, a Embrapa Acre, o meu orientador, onde ele está cada hora numa universidade, agora ele está na Federal de Santa Catarina, mas ele também está sempre desenvolvendo essas pesquisas. Então, sim, existe, né? E esse é o caminho. A gente olhar essas plantas e falar, puxa, que planta massa, vamos estudar um pouquinho mais ela e depois a gente, de preferência, conseguir retornar para a comunidade com alguma melhora para ela, né? Olha, essa planta que você cultivava assim, a gente pesquisou, se você fizer assim, vai produzir um pouquinho melhor. Então, fazer esse diálogo entre universidade, entre ciência e comunidade é fundamental para a conservação dessas espécies. Nossa, muito legal saber que vocês vão fazer essa troca, essa devolução de conhecimento que vocês pretendem fazer, né? Tipo, muito legal. E uma outra coisa, tipo, dentro dessa ainda pergunta que você estava comentando sobre os mais velhos, o conhecimento dos idosos, me deu um estalo aqui. Nessa pandemia, eu vi que algumas tribos, de várias tribos do país, não necessariamente as do Acre,
tiveram perdas de membros principais, como chefes de tribo, alguma coisa assim, que são detentores desses conhecimentos. Uhum. Teve, além desses anciões, vamos dizer assim, tipo, das tribos, a tribo em si, de modo geral, tem um grande conhecimento sobre todas essas punks que estão lá na região deles, ou esse conhecimento é mais limitado, onde uma pessoa direciona isso? Eu não conheço bem o funcionamento da Não, ele é bem distribuído ainda, Pedro, pelo menos onde eu trabalhei, mas esse não necessariamente é isso. Tem outros cenários, outras etnias, outras terras indígenas que as pessoas não verificam uma distribuição tão equitativa do conhecimento. E sim, cara, eles tiveram problema com o Covid lá, infelizmente, perderam pessoas idosas e outras comunidades. Eu sempre digo, quando morre uma liderança mais velha, indígena ou não indígena, urbano ou não urbano, sempre vai embora uma biblioteca de conhecimento, né? Então, esse conhecimento, apesar de ser distribuído de forma horizontal em muitas comunidades, sempre que se perde é uma lasquinha que vai embora, e isso vai acontecendo, e quanto menos a gente respeita essas populações, mais elas vão se perdendo, e menos a gente vai tendo chance de sobreviver nesse planeta, porque elas acumularam muito conhecimento. E, sem dúvida, se você pegar um indígena ou a gente, eu, urbano, e colocar no meio da floresta e ter um apocalipse, eles vão com certeza sobreviver mais do que eu, entendeu? Então, realmente tem uma perda e ela está acontecendo nesse segundo, infelizmente. Cada vez mais. Os tempos atuais, então. Tem uma pergunta da Ana Costa. O comércio dos orgânicos podem puxar e valorizar o comércio das plantas nos centros urbanos? Sim, Ana Costa. Pode sim. Eu acho que cada vez mais os orgânicos têm crescido. Isso é um ponto muito positivo, né? A agricultura orgânica tem gerado um crescimento muito grande, significativo. Na pandemia isso ficou muito evidente. As pessoas passaram a se preocupar até mais na saúde, no que come. Apesar de existir esse questionamento que eu fiz, né, dos orgânicos muitas vezes estarem acessíveis só para quem tem dinheiro, não é 100% assim. Tem muitas pessoas que consomem orgânicos e não necessariamente são ricas. E eu acho que ela pode sim, as punks podem ser incorporadas, como já vem sendo. Eu já vi algumas cestas de orgânicos aqui no Rio, principalmente quando são cestas que vêm de movimentos sociais, como o MPA, como o MST, já sendo incorporados aí no leque de possibilidades algumas punks. E se você for em feiras tradicionais do Rio, né, eu tô falando aqui porque a gente está numa palestra da UENF, mas se você for na Feira da Glória ou outras feiras tradicionais do Rio, a gente encontra ainda taioba, encontra serralha, porque isso, na verdade, nunca deixou de ter, que realmente passou a ter menos. Então, se os orgânicos quiserem dar a mão com as punks e avançar juntos, sem dúvidas, tem muito potencial. Bom, até o momento não tem mais nenhuma pergunta. Alô? Oi, eu estou aqui. Eu acho que o Pedro travou aí. O Pedro travou, caiu. Vou esperar ele voltar. Tomás, está sendo. Eu fiz várias perguntas aqui, porque foi um assunto muito interessante e é algo novo. Todo mundo aqui nos comentários, enquanto você estava palestrando, comentou sobre: nossa, eu não conhecia, eu não tinha conhecimento ainda, que incrível, que importante isso. E muito obrigado pela sua palestra, por ter aceito o nosso convite, viu? Porque foi incrível mesmo, foi um show de palestra. Obrigado, cara. Pô, foi muito bom. Eu que agradeço aí pelo convite. José, eu te chamo de José ou de Gabriel? Gabriel. Então, Gabriel, poxa, foi muito, muito bacana mesmo. Como eu disse, adoraria estar presencialmente na UENF para falar, porque eu sempre vejo que palestra presencial é muito bacana, que a gente pode trocar, né, dialogar. Eu gosto de coisas mais participativas, tudo mais. O pessoal aí está comentando, fez muitas perguntas.
Sim. E eu vou até agradecer a equipe maravilhosa aí, realmente a equipe do Seagro está de parabéns. Sim, muito obrigado. E com certeza, se existir a possibilidade, ano que vem nós estaremos entrando em contato novamente com você para estar convidando e, quem sabe, aí estar realizando uma palestra presencial, né? Pode contar comigo, Com Gabriel. muito mais conhecimento para trazer aí para nós, porque foi muito interessante. Tinha espécies ali que eu não fazia ideia da existência, entendeu? E, nossa, fico muito grato por isso. Você gostaria de deixar algum comentário, tem algo a dizer sobre a questão das punks, do incentivo, o que for, assim, uma menção final? Bom, o que eu digo é que a gente tem que valorizar a nossa flora nativa, a gente tem que valorizar a nossa população, a diversidade, a pluralidade do nosso país e do mundo. Vários trabalhos já mostram aí que cerca de 80, 90% da biodiversidade global está embaixo de terras indígenas, terras de comunidades tradicionais. Então, a minha mensagem é: dá tempo da gente conservar, dá tempo da gente valorizar, dá tempo da gente recuperar, tudo questão de esforço, tudo questão de vontade, e nós agrônomos temos um papel chave nesse crescimento. Então, minha mensagem é que a gente não perca as esperanças, apesar das dificuldades, não perca as esperanças, porque o mundo já passou por coisas muito difíceis e não é agora que a gente vai desistir, com certeza. Tem muito trabalho pela frente e vontade e valorizar faz parte desse caminho. Muito obrigado, Thomas. Infelizmente nós chegamos ao final, mas eu espero ano que vem que nós tenhamos a oportunidade de estar conversando novamente e estar entrando em contato com você. E muito obrigado, foi uma honra receber você aqui. Você contribuiu muito, eu acredito, pelo menos para mim, e muitas pessoas da comissão da SEAG, que a gente já tem um feedback aqui constante, de que foi algo excelente e muito gratificante. Muito obrigado mesmo pela sua palestra. Obrigado a você, Gabriel. E quem quiser acompanhar o meu trabalho, eu estou mais ativo no Instagram, até tem outras redes sociais, mas é só seguir aí Tomás Lanza e acompanhar minhas andanças. E quem quiser, é só entrar em contato que eu estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? E até um outro momento, certo? Valeu, Gabriel. Valeu, pessoal. Um abraço. Então, gente, olha quem voltou. Gente, perdão, caiu a internet aqui. Eu fiz de tudo para tentar reconectar o mais rápido possível, mas acabou caindo. Voltei aqui agora, pelo visto, eles já finalizaram. Obrigado a todos pelos que assistiram. E, Tomás, muito obrigado mais uma vez, cara. Não, tô aqui ainda, tô acompanhando. Tava esperando você voltar aí, Pedro. Valeu. Valeu. Cara, foi mal mesmo. Não, eu achei que era minha, porque aqui eu moro meio no e falei, putz, caí, mas tudo bem. Isso porque eu não fiquei em casa, eu vim para o ENF para facilitar, para não ter erro, mas ainda assim, gente, foi mal. Espero que você tenha gostado. Gabriel foi rápido, já voltou aí, já. O menino do suporte é excelente. Valeu. Galera, obrigadão aí, valeu por tudo. Muito obrigado aí, valeu. Obrigado, cara. Foi excelente a palestra. Valeu.